Aline Calixto de Oliveira. Eu morei na rua logo embaixo da escola, na rua Olinto Magalhães. A minha mãe é mineira, de Catas Altas da Noruega, e meu pai é carioca. E ela foi para o Rio, eles se conheceram, se casaram, tiveram 3 filhos e vieram para Belo Horizonte. O primeiro lugar que a gente morou em BH foi no bairro Padre Eustáquio, onde está a Escola Estadual Professor Moraes. E isso foi em 1985. Em 1987, eu ingressei na escola, né, para cursar o antigo primário, né? Então eu fiquei de primeira a 4ª série aqui. E, enfim, foi uma infância da década de 80. Muito alegre, muito divertida, mas também alguns momentos muito difíceis, né? Mas com muitas recordações e muitas memórias afetivas do bairro e da escola. Eu cheguei com 6 anos, mas na época eu não podia ingressar na escola porque era a partir dos 7 anos, então eu ainda fiquei alguns meses, não me lembro ao certo quanto tempo, até completar a idade para poder entrar na escola. Consigo, porque era uma carioca, né? Eu nasci no Rio, me considero mineira, até por conta do meu sotaque, né? Não tem como falar. Então, quando eu cheguei, eu lembro que a primeira professora que eu tive, a Maria Aparecida, ela me chamava de minha carioquinha. Porque realmente o sotaque era muito diferente, né? Dos outros alunos. Então, eu me recordo muito disso, né? Mas é isso, essa minha primeira lembrança é da minha professora do acolhimento e do carinho. A minha, né, a primeira alfabetização, né, foi aqui. E o meu irmão também estudou aqui, só o meu irmão mais novo que não estudou, né? Porque o meu irmão do meio e eu temos 1 ano e alguns meses de diferença, então, né? E foi o meu processo de aprendizagem, de alfabetização, foi aqui. Existiam hábitos muito peculiares, eu acho que eram comuns na década de 80, em boa parte das escolas, principalmente nas escolas públicas, né? E a gente chegava, a gente tinha que rezar, né? Enfim, né? Hoje em dia, e que bom isso não cabe mais, porque, né, é um espaço laico. Eu, por exemplo, né, não sou nem católica, nem evangélica, né? Eu sou umbandista, então para mim seria hoje uma coisa meio, caramba, como assim? Mas era um costume da época, né? E eu entendo isso, né? Eu sempre tive professoras aqui muito carinhosas, muito cuidadosas, né? A primeira diretora, eu não vou me lembrar o nome dela, mas era uma senhora que usava um coque, ela era muito elegante. Não, essa é depois. Porque a Marocas foi a minha... Marocas, a gente chamava ela de Marocas, foi minha professora também, mas no primário. E depois ela se tornou diretora, aí já é lá na década de 90. Não tem história nessa escola, gente. Mas antes era outra e eu não estou me lembrando. O nome da coordenadora era Adria. Dona Ofélia. Era ela, a própria, elegante, com coque. Eu achava ela linda, gente. Eu olhava e falava, mas que mulher bonita, porque ela era muito elegante, né? E a gente, criança, né, gente, desparramado, e daquele jeito. Mas o mais importante, que eu acho que assim, depois, mesmo que tenhamos tomado caminhos distintos, eu me lembro muito disso. A gente se encontrava muito, né? Pós-escola, né? A gente tinha uma vida social, né? De acordo com a época, social, mas ativa mesmo. Então eu lembro dessa minha turminha. A gente, sabe, saindo daqui, indo para casa de um dos amigos próximos que morava por aqui na época, que era o Braulio, e conversando sobre essas coisas, sabe? Trocando ideia e tal. Eu tenho uma foto muito, muito antiga, né, que uma parte dessa turminha, a gente aqui, sabe? Depois que a gente desceu aquelas máquinas
horríveis, mas está lá registrado, porque não tinha, né, o celular, gente, que tinha hoje. E tá lá a foto registrada, gente, todo mundo devidamente uniformizado. A camisa feia, aquela azul, cor de Smurf. Hoje vocês estão com uma camisa muito mais linda, não tem nem comparação. Mas enfim, era uma camisa feia, pronto, falei. Né? E bom que ela saiu toda rabiscada, porque ela tinha aquelas coisas, não sei se tem hoje isso ainda, né, de assinar todo mundo, fazer declaração e tal. Mas é isso, foi o professor Moraes, ele trouxe essa união. Na verdade, entre as pessoas, porque agregou aquele grupo, e aquele grupo, de certa forma, era um grupo de apoio uns aos outros. Isso é muito importante nesse período que a gente tem que tomar já decisões tão complexas, difíceis, e somos tão jovens, né? Tem uma lembrança também da infância aí desse período dos primeiros 4 anos que foi muito marcante. Teve um concurso aqui nessa escola, um concurso não, na verdade, uma campanha, que você tinha que juntar 10 pacotinhos de embalagem de pipoca. Se a gente conseguisse os 10 pacotinhos, ao final ia parar um trenzinho, que hoje vocês chamam um trenzinho da alegria, né? Esse trem já existe há muito tempo. Parava aqui na frente, todo mundo lá com os 10 pacotinhos pode falar a marca ou não? Da Aritana, que na época tinha um He-Man na frente, hoje nem pode mais, né? E a gente foi todo mundo, porque pipoca era acessível, era barato, então todo mundo tinha mesmo ali o jeito de juntar e tinha muito tempo. E foi um passeio maravilhoso. Acho que todas as crianças daquela época, assim, enlouqueceram. E a gente saiu da escola e entrou dentro do trenzinho e ficou andando pelo bairro. Gente, aquilo, tá vendo? Ó, é uma memória vinda de cá. Porque antigamente você tinha o primário e depois pulava para o antigo 2º grau. Não tinha aqui o que a gente chamava de 5ª e 8ª. Então, nesse período, a gente também mudou. Eu saí do bairro, a gente saiu do bairro Padre Eustáquio, a gente foi para o bairro Urca, onde eu vivi boa parte da minha vida com a minha família. É um bairro mais periférico, né, de Belo Horizonte. E quando foi 1995 para 96, eu ingresso no 2º grau. E aí a gente já sabia, vai voltar pro professor Moraes da escola. E minha mãe era costureira, e minha mãe costurava para muitas pessoas aqui da escola, para as professoras, para a supervisora. Então, assim, tinha-se, né, esse além, né, essa construção que é além sala de aula também. E voltei pro professor Moraes. Aí agora adolescente, né, gente, com 15 anos, daquele jeito, tocando terror na minha época, né? E foi muito bom também, apesar de aí ser um outro contexto, né? A diretora era outra, era a dona Marocas. Tinha o hino nacional que a gente tinha que cantar em alguns momentos específicos. Vai para lá, pro pátio, e eu tava amassando chiclete. A dona Marocas, ela tinha um olho, assim, biônico. A águia perdia pra ela. E ela foi olhando e me pum! Me catou lá mascando chiclete. Você! Já apontou o dedo. Aí todo mundo só, sabe uma afasta, faz aquele clarão na fila. Sobe aqui. Eu subi, tive que cantar, jogar o chiclete fora e cantar o hino com ela lá em cima, né? Porque o pátio fica embaixo, tem o 2º andar. Você imagina para uma adolescente de 16 anos tendo que passar por isso, na frente de todo mundo. Mas enfim, depois a gente riu muito com esse caso. Vou falar para vocês, é verdade, mas foi assim, num coletivo, né? Não pensava nem ser a Aline Calixto ali, mas as minhas primeiras experiências musicais, elas aconteceram aqui no professor Moraes. E realmente assim, eu não pensava em seguir música naquele momento, até porque música não era um curso muito acessível para alunos de baixa renda, porque quando a gente fez aqui um teste vocacional, eles aplicaram, a gente estava, né, 98 para 99, e para mim deu arte, desde sempre. Aí eu falei, beleza, vamos lá ver. Aí, antigamente tinha os cadernos, né, das universidades para você ver o que você tinha que estudar para fazer a prova. Aí quando eu abri música, eu olhei e falei, o que é partitura? Eu vou ter que ler uma partitura. Eu falei, mas onde que é isso? Ou seja,
é para quem estudava música desde sempre. E a música não era algo, o estudo da música não era algo muito, não era acessível, né? Ou você tinha que vir de uma família que já tinha ali uma trajetória, ou estudar por fora. Não era nenhum dos casos me cabiam. Aí eu falei, beleza, então primeiro eu vou fazer outra coisa que eu gosto. E eu gostava muito, a gente tinha uma professora de geografia aqui muito fantástica, ela era ótima. Inclusive ela era uma grande incentivadora do consumo da água, ela vivia tomando água o tempo inteiro, a gente chamava ela de Gatorade, porque era a garrafinha do Gatorade, mas com água. Ela tomava água o tempo inteiro, você vê, eu lembro o nome dela, mas lembro da garrafinha dela. Você quer isso também? E eu fiz geografia, porque eu adorava. Geografia e biologia, na verdade. A biologia eu tomei uma traulitada quando eu tentei o FMG, na segunda etapa, eu falei, não quero mais, nunca mais. E passei na geografia. E as primeiras músicas, porque a gente tinha uma turma, que era uma turma bem conhecida aqui, na década de 90. Até hoje, se você falar para as professoras antigas dessa turminha, que éramos eu, Fabrício, Vanessa, Roque, Braulio, essa galera, esses 5, inclusive, a gente teve que ser separado num momento, porque assim, era tumultuado, mas num bom sentido também. O Roque tocava violão, então eu cantava. Então a primeira vez que a gente tocou mesmo, assim, com uma galera, juntou um monte de gente para ver, da escola, foi uma música da Marisa Monte. Na verdade, a participação dela, uma música dos Titãs, Flores. Olha, minha memória tá boa, hein, gente? Tá rolando ainda. E é interessante resgatar dentro de mim essa história aqui. Lembro porque, assim, todas as grandes mudanças na vida da gente, elas te dão um pouco de medo, te dão um pouco de ansiedade, um pouco de estranhismo. Tudo muito misturado, né, esses sentimentos. E a gente estava naquela assim, nossa, mas e agora? É faculdade que a gente vai fazer, né? Vamos tentar alguma coisa. A gente estava assim meio, eu ali tentando, será que eu vou fazer o que mesmo e tal? É para geografia mesmo? Mas de repente biologia, os meus amigos todos, único! E esse é um caso também interessante, o único que chegou e papum, ele com 17 anos, naquela época, sem fazer nada, nem cursinho, passou no FMG em Educação Física, que foi o Roque. A escola, ela é talvez um dos mais importantes lugares de pertencimento. Por isso tão importante, né, a gente valorizar, construir esses laços. Eu falo que eu fui a oradora quando a gente formou aqui. E tem uma frase que eu acho que faz muito sentido, até porque eu também fui professora durante 2 anos, depois, né, segui a carreira da música mesmo, que a gente tem que ser professor por opção, não por ocasião. E a gente deu, né, posso chamar de sorte ou de responsabilidade, estar nas mãos de profissionais aqui, de professores muito bons, professores muito parceiros. Eu tenho muitas lembranças positivas da época que eu estudei aqui, tanto no primeiro grau como no segundo grau. E isso molda o caráter da gente, sim, sabe? E eu me sinto parte dessa história, dessa comunidade, porque ela me formou, né? Parte do que eu sou hoje, eu acho que muito do que... Eu estudei sempre em escolas públicas a minha vida inteira, né? Depois eu fui para uma universidade pública. E quando eu saí, eu quis dar aula numa escola pública, porque eu acho que esse é o retorno para a sociedade também, sabe? Eu fui acolhida numa escola pública e eu me formei numa escola pública toda a minha vida estudantil. Então, é um retorno. O professor Moraes me ensinou isso também. É o retorno para a sociedade, né? Você... não vou falar pegou, mas você se apropriou daquele espaço, você construiu aquele espaço, você conviveu com aquelas pessoas, sabe? Você se formatou ali um ser
Então eu achava que eu precisava também ser esse agente que vai auxiliar o caminho de outros jovens, de outros adolescentes, e fiz isso por 2 anos. Depois fui cantar, né, gente? Não cantaria uma música minha, não, porque eu tô pensando aqui agora. Eu cantaria uma música de um sambista que eu gosto muito, que foi meu padrinho, é meu padrinho, né? Que é o Arlindo Cruz. Ela se chama O Bem. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Num mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado, endeusado, quem é traidor. O bem é pra acabar com o desamor. Se a luz, o sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz, quando faz só o bem, quando só faz o bem. E amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé. E eu aprendi, sim, a fazer o bem aqui. Então eu acho que esse é um legado muito importante e a gente tem que continuar, porque um mundo diferente, um mundo melhor, ele é possível sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se quiser cantar de Goiânia.